capítulo 3, eu quero que você vá no verso 14. Vamos ler juntos. Intitulei esta mensagem Juntos diante do Pai em oração. Este é o título. Pode se assentar, que eu vou ler verso por verso, então acho melhor ficar sentado. Vai dizer assim o verso 14: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Aqui, em um sentido especial, estamos aqui falando sobre Deus, o maior, o mais excelente, o superior, o supremo Deus das nossas vidas. Quando eu olho para esse verso e vejo ele dizendo assim: me ponho de joelhos, Paulo, diante do Pai, entendo eu que ele estava, só para lembrar, preso, provavelmente algemado, enfrentando lutas, dificuldades, tristezas, perdas, lamentos, dores no seu emocional, mas estava ele ali a clamar a Deus, como alguém, creio eu, que presta reverência. Assim eu entendo quando ele diz que se põe de joelhos diante do Pai. A primeira coisa que eu entendo aqui Deus falar, pelo menos comigo aqui nesse momento, é sobre a questão da reverência. Reverência a Deus, reverência à casa do Pai, reverência à palavra de Deus em nossas vidas. Nós temos esquecido disso. Verso 15: de quem toma o nome toda a família. E eu entendia que quando, ao ler esse verso, talvez estivesse falando da minha família, ou das famílias da igreja em si. Aí fui estudar um pouco mais, fui lá no original, e a palavra utilizada aqui é patria, ou seja, descendência, linhagem, tribo, ou seja, um povo. E aí eu fui entender que aqui, na verdade, está falando, é das famílias sim, mas é de uma única família, a igreja de Cristo. E a continuidade do verso vai dizer: me coloco de joelhos, de quem toma o nome de toda a família, mas tanto no céu, ou seja, na morada de Deus, como sobre a terra, ou seja, o nosso mundo, a nossa vidinha aqui que nós levamos. O verso 16, eu acredito que comece as coisas a ficar um pouco mais claro. Para que, segundo a riqueza da sua glória. O que é isso, pastor? Riqueza da sua glória. Aquilo que nós viemos aqui prestar nesta tarde, a nossa honra, o nosso louvor, a nossa adoração. E por que eu começo já essa palavra me remetendo a essa fala? Para que não hajam dúvidas, que aqui nós não vamos receber o Honda Zero, aqui nós não vamos receber uma casa nova, aqui para alguns talvez os problemas hoje não serão resolvidos. Na verdade, aqui começa a solução de um processo, de um problema, através de mudança de comportamento, de atitude, de escolhas, de pensamentos. Mas é tudo um processo, um tempo. Eu sei que não é a expectativa da maioria deles, das pessoas. Nós estamos sempre querendo ouvir alguma coisa que nos leve a uma vitória, uma mudança, a uma bênção, a um milagre. Sim, eles virão, mas não pode ser a nossa prioridade. A prioridade precisa ser segundo a riqueza da sua glória. Isso é reconhecimento de quem é Deus nas nossas vidas.
Isso é a honra devida, a honra prestada por toda a igreja. E o que me causa aqui admiração não são os nossos pensamentos e necessidades, não, mas é o amor de Deus por nós, que mesmo que sabendo de todas as nossas falhas, a riqueza no seu amor, mesmo sem merecermos, mesmo sendo pecadores, mesmo sempre sendo, na maioria das vezes, fracos que somos, está sempre o Senhor, com a tua palavra, com a sua igreja, com o seu amor, com a sua disposição de nos servir e mudar esse quadro. Isso aqui é a igreja. Vai dizer o verso ainda, o pedido dele, de Paulo: vos conceda que sejais fortalecidos, olha que interessante, com poder, e vai dizer lá também no original, ou seja, capacitados. Interessante a oração dele, preso e não pedia a sua liberdade, vivendo as suas dificuldades, ele pede fortalecimento, ele pede capacitação, ele pede aumento de vigor. Que vigor é esse? O vigor de buscar Jesus Cristo, o vigor, a vontade, a capacidade de vencer as nossas durezas, de vencer a nossa frieza, de vencer as nossas fraquezas que nos perseguem dia após dia. O significado da palavra aqui no original diz: tornar-se forte, tornar-se resistente. Essa tem sido a minha oração, igreja, não só para mim, mas para toda a igreja, que a minha família, que os meus amigos, que os ministérios desta igreja, que toda a diaconia, toda a liderança, todo obreiro, todo membro possa passar a sair da sua casa e entrar por essas portas da igreja, pedindo-se para se tornar mais forte, com mais conhecimento da palavra, para que possamos ter uma vida assim diferente da qual temos levado como igreja, nos tornarmos mais resistentes aos nossos pecados, às nossas fraquezas, às nossas vontades, às ofertas que o mundo tem colocado sobre as nossas vidas, e mesmo como crentes temos aceitado. Aí ele diz assim: vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, ou seja, o teu Espírito Santo. Só para lembrar, aquele que devemos todo o poder, prestar todo o respeito. Eu não sei se você consegue entender ou ler isso aqui, mas a minha intenção ao ministrar esta palavra e a orar a Deus pedindo direção sobre o que falar e transmitir à igreja, é uma intenção da minha parte muito maior do que nós apenas orarmos em causa própria, mas orarmos por esta nação que enfrenta um momento difícil diante da sua política e diante das leis que são a cada dia em favor daqueles que estão contra as famílias, a igreja, as correções, as punições. Todo mundo, não quero falar muito sobre isso, mas todo mundo viu o que aconteceu, as decisões em favor de um grupo de políticos. Meu Deus. Mas vamos lá, o verso 17.
que vai dizer no final do 16, no homem interior, ou seja, aqui a Bíblia falando sobre homem e mulher, mas o verso 17 vai dizer: e assim habite, e assim more, e assim me tome, ou seja, faça parte da minha vida. Mas no original vai dizer também em alojar-se permanentemente Cristo. E eu achei interessante quando eu fui estudar a origem desta palavra. Não é só habitar, é habitar daqui para frente, é habitar permanentemente. E aí Deus falou comigo diretamente, porque tem dias que eu, e sei que você também, está cheio de vontade de viver Jesus e a sua vontade, mas tem dias que você está afim de viver as suas vontades. E como igreja nós não podemos permitir que passe um culto, um momento na sua casa sem entender que a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que vivamos com Ele alojado permanentemente. Por isso ele diz no verso 17: e assim habite Cristo. E só para lembrar, quem é Cristo? Cristo é o Messias, Cristo é o Rei de Israel, Jesus Cristo é o Salvador do mundo, é o Salvador das nossas vidas. Jesus Cristo é o sustentador da igreja, é aquele que sustenta as famílias, é aquele que sustenta as nossas vidas. E sabe por que eu falo isso? E coloco e reproduzo isso com tanta veemência, com tanta vontade, com tanta força, porque nós não temos feito isso. Nós falamos de Jesus de qualquer jeito, nós lemos a palavra de qualquer maneira, nós vivemos a nossa vida com a nossa família, com o nosso trabalho, com os nossos recursos, com os nossos irmãos aqui juntos, mas de uma forma muito fria, muito desconectada, muito despreocupada, sem amor. Essa é a igreja dos dias de hoje. Mas aí vai dizer aqui a palavra do Senhor: habite no vosso coração, habite na alma, mas habite pela fé. Olha o que Paulo está dizendo: que a partir de hoje a nossa oração possa ser a mesma. Esse Jesus aí que o pastor está a pregar possa morar permanentemente, até mesmo quando o pecado vier, quando aquilo que mais nos perturba, e sabemos o que é, cada um tem a sua parte, tem a sua área, tem a sua fraqueza. Quando essa fraqueza se colocar na nossa frente, que escolha nós faremos? Para onde iremos? Mas aqui diz: habite Cristo no teu trabalho, habite Jesus Cristo na sua casa, na sua fala, no seu tratamento, na sua forma de se relacionar, primeiramente com Deus e depois com as pessoas que te rodeiam. Habite Cristo, o Rei de Israel, no vosso coração, pela fé, ou seja, com convicção, com confiança em Cristo, com firmeza essa que nós não vemos mais nos dias de hoje. Firmeza na oração, firmeza na busca. Não temos mais firmeza com nada. E quando eu falo não temos, a igreja de Cristo, os crentes, não aqueles que estão lá fora. Um dia desses eu tomei uma decisão. Estava sendo procurado por diversos amigos de irmãos. Pastor, ajuda o irmão, ajuda. A primeira pergunta que eu faço: é crente? Ah, não, ainda não. Ó, eu pessoalmente tomei essa decisão. Se não é crente, se não conhece Jesus, me entendam,
Eu não vou deixar de trabalhar e falar de Jesus, mas eu não tenho como aconselhar mais um casal que me chega aqui à casa do Senhor, mas não tem no seu coração Jesus, porque não tem como mudar. Eu vou levá-la a conhecer Jesus, a glorificar Deus. Aí sim haverá naquela vida mudança de comportamento, mudança de postura, metanoia. Aí vai acontecer o milagre na vida dela, mas sem Jesus não dá, sem esse amor, sem essa habitação, sem essa firmeza, sem essa certeza não vamos avançar. Mas aqui eu estou falando para os crentes. Vivemos um tempo onde as igrejas pregam para crentes, para nós mesmos. Então vamos lá, eu vou aconselhar, mas eu não vou ficar dizendo mais a homem, nem a mulher, nem aos irmãos que estão lá nos homens, nada que ele deva mudar. Não vou mais. A minha missão, a sua missão, a nossa missão como igreja é levar uns aos outros a essa firmeza, a essa convicção, a essa fé, a essa habitação por parte de Deus em nossas vidas, igreja. Precisamos juntos tomar essa decisão. Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha o que Paulo está aqui a nos dizer. Estejamos com o nosso coração, estejamos com a nossa alma, estejamos com a nossa benevolência, estejamos em nossa consideração primeiramente por Deus, por tudo que Jesus fez por nós na cruz, pela sua igreja, pela sua palavra, pelos mártires que nos deixaram esta palavra para nos servir a um tempo de mudança, de conversão, de conhecer quem é Deus, consideração pelos irmãos. Coisa linda que foi esse louvor aqui. Muito tempo que no louvor não orávamos uns pelos outros. Se não tiver esse ato de segurar as mãos, talvez entremos e saiamos da igreja num dia de domingo e nem nos tocamos, nem nos conversamos mais. É assim. Mas que seja arraigados e alicerçados em amor, ou seja, com entrega. Com entrega. E só para lembrar, a Bíblia vai dizer que Deus é um Deus que sonda. Então não adianta falsidade, não adianta mentira, não adianta fofoca, não adianta. A fim, verso 18, vai dizer, de poderdes compreender, ou seja, perceber, entender. Aqui uma oração por compreensão espiritual. Pronto, igreja, cheguei aonde queria. O que esse homem está preso, sofrendo, decepcionado com o abandono dos amigos? Ele está aqui pedindo uma oração por compreensão espiritual, uma compreensão profunda. Ou seja, ele está pedindo que este povo, que esta igreja, que eu verdadeiramente tenhamos conhecimento do amor de Jesus Cristo. E no original, eu fui aprender isso com o diácono Fábio. Aí eu vou lá entender o que ele está querendo dizer com essa palavra. E lá vai dizer assim: leva-nos à compreensão de agarrar-se, ou seja, não é só ter a compreensão em si, espiritual, não, é buscar esse entendimento, mas se agarrar a Ele. E era essa a minha oração nesta tarde, antes de adentrar esta igreja, que qualquer que fosse a minha oratória, qualquer que fosse a minha fala, ela não fosse maior do que o teu compromisso de se agarrar em Jesus, de se agarrar nesta palavra,
de ter uma mudança real, agarrada a esse Deus no qual estamos aqui a professar nesta noite. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Vai dizer o verso: com todos os santos, referindo-se àqueles que são purificados, aqueles que são santificados pela influência do Santo dos Santos. Isso é ser santo. E aí, nesse aspecto, todos nós aqui, creio eu que somos não santos aonde não pecam, não é isso, mas santos purificados pela influência do Santo dos Santos, o Rei de Israel, o Rei da terra e dos céus, o dono de todas as coisas, o Rei todo-poderoso, Deus. E precisamos nos lembrar disso, ou seja, de todos que professam a fé cristã, os cristãos, ou seja, a igreja, nós aqui. Aí vai dizer ainda qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, ou seja, o verso 19 vai dizer e conhecer, ou seja, ele queria sentir, ele queria compreender, perceber, de ter o conhecimento de quem era ainda mais Jesus Cristo, ou seja, o seu amor. Eu estou falando de Paulo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes, como pastor, como diácono, como obreiro, como líder, como crente há mais de 10 anos, de 20 anos, nós achamos que sabemos de tudo, e de repente vem algo de Deus e nos mostra e nos prova que nada sabemos. Esse é o momento que eu estou vivendo na minha vida. E aqui Paulo, ele tem a sua pequenez aqui reconhecida. Eu estou falando de Paulo, o apóstolo. Não estou falando de mim não. Ele aqui está orando, pedindo compreensão para si, para aquele povo. Será que nós, quando chegamos aqui, nós pedimos isso? Compreensão das coisas espirituais, compreensão da Bíblia, compreensão de quem é Jesus nas nossas vidas, para que possamos lidar com toda a situação contrária em nossas vidas, toda ela, nós precisamos disso. E o verso 19: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, ou seja, cheio, sem espaço para mais nada, pleno, abundante. A palavra plenitude de Deus em nossas vidas. Só venceremos os nossos pecados se os reconhecermos quais são. Alguns fadados à mentira, outro ao engano, outro à fraqueza sexual, outro à busca do poder, outro ao lamento. Cada um tem o seu, mas todos nós temos os nossos. É importante reconhecermos, é importante entrarmos na casa do Senhor e fazer como Paulo fez. Primeiramente, começar a nos arrepender dos nossos pecados, igreja. E temos muitos. E aí sim vamos ser tomados, cheios, como diz aqui a palavra. Só para lembrar você que Paulo está orando. E quando ele ora, ele pede capacitação poderosa de Deus, pelo Espírito do homem interior, ou seja, no seu coração. Você já pediu nessa noite: capacita-me, Deus, capacita para que eu seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, um bom marido, uma mulher cada dia melhor para minha casa, um filho melhor, um neto melhor, um avô ainda melhor. Você já pediu isso a Ele?
Você já pediu a Ele: Deus, me capacita, sim, com dons e talentos da sua parte, para que eu possa primeiramente reconhecer aonde eu preciso ser melhor, e eu possa ser melhor no meu trabalho? Eu possa não só olhar para o meu trabalho pensando em dinheiro em si, em recurso, em retorno, mas possa também olhar para o meu trabalho como um espaço, uma fonte, um campo, onde eu possa prestar a tua vontade e ali evangelizar vidas com o meu modelo. Porque lá você não vai ler a Bíblia, mas eles vão ler a Bíblia que está estampada em você. Já pensou nisso? Verso 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, ou seja, conforme a sua força, a força divina, celestial, maior, conforme o seu milagre. Aí sim, gente, há poder, conforme o seu poder que opera em nós. Não é o nosso poder, não é o nosso cargo, não é o nosso recurso, não é aquilo que temos, não é a nossa posição no trabalho, não. É Ele. É o seu poder, é a tua força que opera em nós. É Ele quem realiza, é Ele quem prevalece, é Ele quem atua, é Ele que tem cuidado de tudo, não sou eu nem você. Aí o verso 21, a Ele seja a glória. Você pode repetir isso comigo? A Ele seja a glória. Eu creio que aqui Paulo está prestando a Deus reconhecimento. Quando abrimos a nossa boca e glorificamos a Deus, abrimos e dizemos aleluia, abrimos e falamos louvado seja o teu santo nome, estamos prestando a Ele louvor, adoração, reconhecimento, honra. E é Ele que precisa ser honrado aqui neste lugar. Somente Ele precisa ser honrado aqui neste altar. Somente Ele precisa ser honrado no nosso ministério. Somente Ele. Mais ninguém. Independente do preletor, independente do ministro, independente do pastor, independente de tudo, é Ele, igreja. A Ele seja a glória, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações. Olha quão grande é esse Deus, Ele está dizendo, em todos os tempos, até o final, até Jesus voltar para buscar a tua igreja, para todos sempre. Amém. Até aqui, lido a palavra. Só para lembrar para você, eu tenho pregado sobre essas viagens de Paulo. O apóstolo aqui está na sua terceira viagem missionária. Ele concentra-se 3 anos na importante e também estratégica cidade de Éfeso. Cidade essa que os historiadores vão dizer que viviam ali mais de 300 mil habitantes. Não era uma pequena cidade, era uma capital de uma província da Ásia Menor. Vale lembrar também que essa cidade era fortemente marcada pela idolatria. A cidade toda. Que interessante, porque hospedavam ali o templo de uma entidade chamada da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma cidade marcada fortemente pelo ocultismo. E Paulo, o apóstolo, diz assim: eu vou me concentrar aqui. E talvez já seja a vontade do Senhor dizer para nós que apesar das lutas que você está vivendo no seu trabalho, na sua rua, na sua casa, na sua família, na sua parentela, na sua faculdade,
nesse projeto aí que está difícil demais. Olha o que fez esse homem, apesar de todas as dificuldades, o que ele fez? Ele estabeleceu ali uma igreja, ele se concentrou ali, e começou naquele trabalho no qual ele deu início a essa cidade, a implantar igrejas por toda aquela região. Não temos mais homens assim, infelizmente. Se chegarmos num bairro mais humilde, já não querem mais abrir igreja. Se encontrarmos uma dificuldade de falar de Jesus ou alguém contrário, não, vamos voltar. Se marcarmos um encontro, talvez num determinado local, onde esteja tomado ali de cracudos e talvez de viciados, para falar de Jesus, talvez, me incluindo nisso aqui também, a maioria de nós talvez não queira ir lá. Mas há uma missão na vida desta igreja aqui neste lugar. E essa missão não está aqui apenas entre as paredes desta igreja, não. E quando eu falo, eu entendo que Deus está falando com você, mas é comigo também. E está dizendo, olha, tem aquela praça ali, onde há dezenas de pessoas lá, que estão ali, dormindo ao alento, e sem alimento, e sem roupa, Pô, mas é difícil, hein, pastor? Sim, é difícil. Mas nós já fomos lá para dar início a um trabalho. Não. Talvez alguns tenham ido. Mas foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, na quarta, falou, não vou mais. Mas em nome de Jesus, que nesta noite nós venhamos a nos concentrar, a fazer um pouco mais daquilo que nós temos feito em favor do Evangelho de Jesus Cristo, gente. Eu citei aqui uma situação completamente adversa, mas que nesta noite eu e você nos convençamos a querer fazer e se concentrar em fazer mais, primeiramente pelo nosso relacionamento com Deus, como Paulo faz aqui, Pai, ele diz, em nome do Pai, por uma causa de Deus. As nossas causas são diferentes, mas elas precisam ser tratadas à base, primeiramente, de oração. A batalha está grande, a luta está grande, o desespero tomou conta, mas aqui esse homem se concentra nessa cidade. Ele não para, ele não desiste, ele não freia, pelo contrário, os riscos chegam até ele, e ele continua a abrir igrejas em toda a região. Ele continua a abrir igreja em Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e não parou por aí, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Que coisa linda! E aí começa esse homem a experimentar que tem sido o meu alvo, a minha oração. Ele começa a viver um reavivamento espiritual. A cidade começa a viver um reavivamento espiritual. Algo de novo começa a acontecer ali naquele lugar. E eu creio que Deus queira que algo dê início na minha e na sua vida aqui nesta noite. No seu casamento, na tua casa, no teu trabalho, no caminho para o trabalho, na van que você pega durante o dia para chegar e voltar, no ônibus que você adentra, nas pessoas que sentam ao seu lado, na faculdade, no curso. Meu Deus! Eu olho para Paulo e não vejo outra explicação, porque em apenas 3 anos, a presença do Evangelho é tão marcante ali naquele lugar, tão presente, que muda totalmente as atitudes daquele povo, o comportamento daquele povo. E aí eu trago para nós aqui
Talvez algumas esposas não tenham mudado o seu comportamento, porque elas dependem de uma concentração, de uma mudança da sua parte, marido. E a mesma coisa eu digo aos maridos, e a mesma coisa eu digo aos pais sobre os seus filhos, e a mesma coisa eu falo sobre algumas questões no nosso trabalho. A idolatria aqui recuou, a idolatria daquele povo retrocedeu, é o que diz a Bíblia. A idolatria se colocou no seu lugar. As lutas contra nós, povo de Deus, se colocarão sim também no seu lugar, se nós mudarmos aqui nesta noite, se nós reconhecermos que não estamos fazendo devidamente a nossa parte, se nos arrependermos daquilo que temos feito e da forma que temos feito, e assumirmos mais uma vez e dizer: Deus, a partir de agora vai ser diferente, eu vou lutar, eu vou falar do Senhor, eu vou mostrar através de mim, da minha fala, da minha vida, dos meus atos, quem é Jesus na minha vida. E aí a luta que você está vivendo vai recuar, vai se colocar no lugar dela. Só para lembrar, as pessoas aqui estavam envolvidas em ocultismo, e elas são convertidas a Jesus Cristo, ou seja, elas rompem com o ocultismo e começam a se reunir nas praças para queimarem os seus livros de magia negra em praça pública. Meu Deus! E Lucas, o médico, ao escrever o livro de Atos, ele chega a dizer que a palavra de Deus prevalecia na cidade de Éfeso. Só para você entender, a palavra começou a ser pregada nas esquinas, nas casas, nas praças. Passaram a viver o evangelho, que creio eu seja a vontade de Deus, e não somente dentro da igreja, não somente pela internet. Eu posso até compartilhar uma palavra, mas a minha vida, eu preciso ser um instrumento para que as pessoas vejam esse Jesus. A minha fala, a minha boca, a minha conduta, apesar das minhas falhas, precisam prevalecer a palavra de Deus, igreja. E aí as coisas vão começar a mudar. E quando este homem, Paulo, sai dessa cidade para ir a Jerusalém, ele é preso, aí sim fica mais difícil o negócio para ele. Aí levam ele para Cesareia, ele fica preso 2 anos, ele opta de ser julgado em Roma e vai para Roma na sua primeira prisão, e nessa prisão que ele escreve esta carta que estamos aqui a ler nesta noite. E a escrever esta carta, ele encerra nela 2 orações. Os estudiosos dizem que ele encerra, ou seja, ele já vinha orando constantemente. Através de outros versos podemos ver isso. A primeira delas, que ele encerra no capítulo 1, ele pede iluminação, visão, entendimento, capacitação. Como eu pedi a Deus isso quando eu li esse verso: me dá essa visão, Pai, me dá essa iluminação, Deus, abre a minha mente, Deus, me faça entender a Tua vontade sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu ministério. Mas eu não quero nessa noite pedir isso sozinho para mim, não. A minha oração é que você também peça a Deus desta noite: ilumine, Pai amado Deus, a minha alma, abra a minha mente, mostra-me, Pai, mostra-me mais, fala comigo até o que você não falou, Pai amado Deus, que o Senhor não falou com o pastor, mas fala comigo intimamente a minha alma. Aqui ele pede iluminação para que os crentes pudessem entender. Paulo pede, ora, para que os crentes entendam a riqueza do chamamento deles. Está todo mundo comigo aqui, que todo mundo tem, todos nós temos aqui um chamamento? O chamado aqui não é só meu, pelo contrário, é de todos nós.
Há um chamado para a tua vida, a começar na tua casa, mas há um chamado para cada um aqui, e por isso Deus separou uns para pregadores, outros para mestres. Acredito também que Deus tenha preparado alguns aqui para diaconia, outros para obreiros, outros para liderança. E por isso temos ali uma no VidaNet, temos um outro no som, temos um outro na segurança, temos outros nas salas cuidando dos menores, dos pequeninos, temos outras cuidando de menores ainda, mas há um para cada área. Temos outros ministrando instrumentos, outros com a sua voz, e a igreja vai se completando, vai virando uma engrenagem, e esse amor de Jesus por nós vai acontecendo aqui neste lugar e tomando conta das nossas vidas. E eu também orei que no decorrer desta mensagem você pudesse também entender isso, que você pudesse reconhecer isso, que você pudesse conseguir visualizar o seu chamado, porque há um chamado para todos nós aqui, para que você saísse daqui querendo, nesta noite, fazer como eu faço, quando eu vou a uma aula, a uma reunião, seja qual for o assunto, por mais difícil que seja para minha esposa, eu quero chegar em casa, eu quero dar aula para ela, eu quero dizer, eu aprendi lá na história cristã, que ia acontecer. Aí ela falando, mas isso é muito complicado, mas eu quero falar sobre isso. Nós precisamos querer e falar mais das coisas de Deus, de Jesus, como igreja, entender o que eles entenderam. Esse povo, através do apóstolo, entenderam que haviam recebido algo maravilhoso, poderoso em Cristo Jesus. Nós esquecemos disso. Na igreja há poder, na palavra há poder sobre as trevas, sobre as batalhas, sobre as lutas, sobre as enfermidades, sobre os pecados. Em Jesus há poder quando há arrependimento, e esse poder está aqui à nossa disposição, a minha e a sua. E na segunda oração desta carta, talvez uma das mais audaciosas dele, ou orações registradas na Bíblia, Paulo aqui ele pede por capacitação. Como eu orei quando eu entendi isso aqui. O dia que a igreja de Nova Vida em Colubandê se levantar, um povo no qual pedir a Deus capacitação. Se nós sairmos daqui hoje pedindo o revestimento do poder de Deus, meu Deus, como fez Paulo, e nas suas orações alcançava o ápice da sua teologia, meu Deus. Se observar as orações de Paulo, registradas em suas cartas, porque quando ele orava, ele alcançava as alturas mais elevadas de amor e relacionamento, falando espiritualmente. O meu convite, que os 5 minutos pelo menos finais desta mensagem aqui proferida, é que no final você faça a mesma coisa. Você peça mais, e não das bênçãos, mas mais espiritualmente, mais dessa força, mais desse amor, mais dessa vontade de servir o Evangelho, de fazer acontecer. E por isso este homem se colocava de joelhos. Que saímos daqui nesta noite, Senhor, comprometidos com o Seu Evangelho, engajados na Tua Palavra, Pai amado Deus, e que saímos daqui
Falamos demais e pouco fazemos, essa é a verdade. Estamos a visualizar situações a ocorrer no Supremo Tribunal Federal, e o que nos resta fazer? Orar, igreja, clamar, conversar com Deus. Paulo, nesta oração, ele vai nos informar de que estava preso, de que estava algemado. Tentaram parar Paulo, podem até tentar parar a igreja, parar os crentes, mas não podem parar a palavra de Deus, porque a Bíblia vai dizer que ela é eterna, ela é poderosa. Mas tem gente lá fora que não tem Jesus e tem mais temor pela palavra do que muitos crentes, muitas igrejas. Entendo eu que eu quero encerrar esse culto em oração, mas eu não quero orar sozinho. Creio eu que seja a vontade do Pai que toda a igreja abra a sua boca, glorifique o teu santo nome, agradeça pelos feitos dele e comece nesta noite a orar por uma mudança na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família, no nosso município, no nosso bairro, no nosso estado, na nossa nação. Sabe por quê, igreja? Essa é a nossa missão. Não é a missão só do bispo, não, nem dos pastores. A nossa missão é falar com Deus, nossa, da igreja. Que nós entendamos isso em nome de Jesus. E quero mais uma vez olhar para Paulo, que está algemado. Paulo aqui está proibido de viajar, não pode mais cumprir o que era mais prazeroso em sua vida. Paulo aqui está de joelhos, ou seja, está orando, está falando com Deus, está pedindo que Deus revista a sua igreja, revista a sua igreja com o poder do Espírito Santo. Será que você pode pedir esta noite: Senhor, revista-me com o teu poder, revista-me com o poder do Espírito Santo, que não conheço ainda, que o pastor está a dizer, porque eu quero sair daqui cheio deste poder. Será que nós podemos nos comprometer em fazer exatamente isso? Porque ele aqui não pede mais para ser solto, ele não pede em oração que o imperador seja mais ameno com as suas regras na prisão, não, pelo contrário. Todos os pedidos de Paulo aqui têm a ver com as coisas espirituais, igreja, e são essas que eu quero orar com você nessa noite, são essas que eu quero clamar, para que saiamos daqui sim, cheios do poder que está aqui neste lugar, que está sobre as nossas vidas. No verso 1 de Efésios, no capítulo 13, ele vai dizer: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Que causa é esta que Paulo está aqui a falar? De tudo aquilo que precede a esta oração. Tudo que precede aqui a esta oração, na sua vida, na sua história, tudo pode ser cancelado em nome de Jesus. Toda humilhação, toda vergonha, todo pecado, todo erro, toda imagem negativa a você, toda a sua história pode começar aqui a ter: mas pastor, eu já passei pelas águas, sim. Mas pastor, eu já fiz libertação, sim. Será que sou só eu que erro todos os dias e peco, ou toda a igreja está comigo? Todo mundo peca, todo mundo erra, toda fraqueza volta, toda ela nos incomoda, todo mundo aqui, não tem ninguém que não passe por isso. Mas o que eu preciso lembrar para você é que, apesar dos nossos erros e falhas, a salvação nossa, ela começou a ser planejada por Deus antes que o mundo fosse criado. Antes disso,
Aqui Paulo entende que Deus, o Pai, nos escolheu antes da fundação do mundo, nos escolheu para sermos santos, nos escolheu para sermos repreensíveis. Será que nós aceitamos essa palavra? Será que quando ouvimos alguma palavra contrária, cheia de repreensão, mas que é vontade do Senhor, porque Ele nos ama e Ele espera de nós uma mudança, será que nós aceitamos? Esse homem sim compreende isso. Será que nós nesta noite podemos olhar para a cruz e entender que Jesus Cristo, pelo sangue da cruz, Ele redimiu os nossos pecados, Ele lavou, Ele nos limpou, a parte dele está feita, está paga. Mas será que nós pagamos o nosso preço? Porque Ele não tinha que pagar, Ele fez pelo amor que tem a nós, ao seu povo. Mas será que nós estamos pagando o preço como igreja, como crente, como marido, como esposa, como filho, prestando honra aos pais, como pais, prestando honra aos filhos? Tem sido difícil fazer alguns gabinetes, principalmente entre casais. E no dia a dia a gente começa a identificar algumas questões. Quando uma das partes chega no gabinete, a primeira coisa que eu olho é como um ou outro guardou o celular. Celulares virados para baixo. O marido não quer mais que a esposa veja as mensagens que ele recebe, e a esposa também não quer. Aí eu chego para uma das partes e falo assim: está vibrando seu celular? Não, depois eu vejo. Não, vê agora. Não, pastor, depois eu vejo, vai atrapalhar a conversa. Não, vê agora. Se você não quer ver, empresta para a sua senhora aí. Não, tá bom. Senão a briga vai acontecer ali. Eu estou falando da questão de casal, mas a mesma coisa eu digo da questão de pais e filhos. Que tempo difícil. Você para falar com um jovem, para fazer um gabinete, no meu conceito, uma criança de 12, 13 anos, criança nada. Em algumas áreas da vida talvez já saiba mais do que eu, ou igual a mim, porque está tudo na mão dela, smartphone, internet, e eu não sei mais lidar. Cheguei à conclusão que eu não sei mais lidar com os adolescentes de 12, 13 anos, não sei, mando logo para o Xandão, para a Luana, porque eu não sei, eles estão dando volta em minha vontade, em mim e em você. Mas que venha um alerta sobre a igreja, que pais possam fiscalizar e acompanhar os seus filhos, mostrando a eles que há uma necessidade na vida deles de prestar honra a esse Deus. Mas como eles vão fazer se você não fiscaliza, se você não acompanha, se você não vai lá ver o que está acontecendo, quem está falando, o que estão falando, o que estão ensinando a eles? Olhar o material da escola, no que discordar, ensinar. Não é essa o que diz, não é essa a posição que diz a Bíblia, meu filho. Eu sei que eu vou passar por todas essas fases, e talvez algumas delas eu também serei reprovado, sim. Mas o que eu quero dizer à igreja é que eu preciso a cada dia procurar em Deus uma forma de vencer qualquer que seja as minhas lutas, as minhas batalhas, porque eu sei que todos aqui estão a enfrentar. Há pessoas aqui hoje desanimadas, há algumas que gostariam de abandonar o seu ministério, há outras que estão com vontade de desistir do seu trabalho, do seu emprego, da sua área profissional, do seu empreendimento. Outros, pior ainda, querendo desistir da sua casa, da sua família, do seu casamento. Assim estão os crentes dos dias de hoje. E a primeira coisa que eu digo para um homem, para uma mulher que está querendo jogar fora o seu casamento, não é nem um compromisso com a pessoa em si, com o seu cônjuge, mas o compromisso com Deus, igreja.
E vem esse homem, Paulo, e ele compreende que o Espírito Santo, ele é o selo. Você já foi selado pelo Espírito Santo? Que você seja nesta noite, que nesse tempo, nesses minutos que teremos de louvor e oração, você seja selado. Que selo é esse, pastor? É a garantia. Você não compra lá um equipamento, você recebe 1 ano de garantia. A nossa garantia é eterna. A nossa garantia é os céus. E ninguém vai tirar isso de nós. A garantia da nossa redenção, que foi nos dado como penhor, o sangue de Jesus, até o resgate da propriedade, ou seja, nós somos propriedade sim de Deus, e nada vai nos tirar disso, nem o nosso pecado, nem as nossas escolhas, nem as nossas falhas, nada. E ele compreende que no capítulo 2, que aquele povo, e aí eu trago para nós aqui, que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Lembra de quem você era? Lembra de quem você tem sido? Mortos. Aí vem Deus aqui nesta noite e nos dá vida mais uma vez, nos dá o renovo. Quando eu falo de vida, é só para te lembrar que você estava condenado à morte, ao inferno. Alguns depravados, alguns como filhos da ira. Ô pastor, sim. Só que aí vem Deus e nos arranca de lá. Só que nós nos esquecemos disso, de quem nós éramos. Ele vem e nos tira da mão do diabo, que brincava com as nossas vidas, nos tira do mundo, da carne, e nos faz filhos de Deus. É o que nós somos. E um dia Ele nos fará sentar, andar, correr nas cidades celestiais. Eu não sei se você crê nisso, mas hoje nós já vivemos acima de toda potestade, nós já vivemos acima de todo principado. Não há um trabalho, não há uma malignidade, não há uma feitiçaria, não há nada que possa nos alcançar, nem a nós e aos nossos. Porque esse Deus que nós estamos aqui a falar, Ele nos salvou pela sua graça, não pelas obras. Graça, porque somos feituras dEle, Ele que nos fez. Eu não sei se você crê nisso, mas eu preciso dizer que você e a sua história, foi Ele quem fez. Não são consequências dos pais, não, já estava previsto. E Ele tem o controle de todas as coisas. Eu sei que alguns pastores estão dizendo que Ele não tem mais. Ele tem o controle das nossas vidas. E aí Ele compreende ainda que há uma necessidade de pedir a Ele, e é o que eu quero convidar você agora, a pedir dessa riqueza, dessa compreensão, desse Espírito Santo. E isso não serei eu que vou fazer, é você. Vai ser uma fala sua com Deus, vai ser uma conversa sua com o Pai. Vai ser um momento no qual você não precisa me dizer nada, e nem quem está ao teu lado, mas que você vai dizer: eu me arrependo de quem eu sou, do que tenho sido, do que tenho feito. Eu quero me alojar, deixar o Senhor se alojar em meu coração. E lembra que eu falei que a palavra no original dizia alojar-se perpetuamente? Diga isso a Ele: Senhor, quando amanhã eu me deparar com o meu pecado, com a minha fraqueza, com a minha vergonha, eu não desistirei do Senhor, eu não te trocarei por nada, por nenhuma vantagem, por nenhuma oferta, por nenhum pecado, por nada.
esse Jesus. E estarei na semana seguinte aqui novamente para receber mais, para aprender mais, e isso não se cessará na minha vida até que o Senhor venha buscar a tua igreja, ou que eu vá ao teu encontro. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver fôlego, eu quero pregar esse Jesus, eu quero viver esse ministério, eu quero pregar, mesmo com as dificuldades, mesmo com as limitações, eu só quero pregar Jesus Cristo e mais nada. Mas que não seja só eu, e sim você aí no seu lugar, na sua casa, no seu trabalho, por onde você andar. Precisamos nos lembrar que aqui tem um rebanho. Nós somos ovelhas. E o nosso pastor está hoje aqui. Esse pastor não é o André. Não. Esse pastor é Jesus Cristo. E Ele merece toda a honra. Ele merece o nosso choro. Ele merece as nossas lágrimas. Ele merece as nossas orações. Ele merece sim o nosso reconhecimento de tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E peça a Ele que Ele revele a ti o seu mistério. E esse é só para você. De quem você vai ser, do que você vai fazer, do que você vai mudar, do que você vai melhorar, do que você vai empenhar a tua palavra aqui nesta noite, de uma mudança. Porque nós temos que mudar a cada dia, cada um aqui. Eu tenho certeza que não há ninguém que não tenha. Todos nós temos. Mas que mistério é esse, pastor? Versículo 6 do capítulo 3 vai dizer assim: a saber, que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. O interessante aqui é que ele não está dizendo só o povo de Deus, não. Ele está dizendo talvez os gentios. Mas eu não digo que os gentios são os que estão no mundo, não. Talvez sejamos nós também, que alguma área da nossa vida e do nosso coração ainda não deixamos Deus habitar. Mas Ele vai habitar aqui nesta noite em nome de Jesus. Porque o verso vai dizer que a promessa é em Cristo Jesus. Não é em mim, não é em você.